Cada vez que você libera uma crença, né, que te limita, uma crença limitante, por exemplo, ou você aprende uma lição, você está transformando não apenas essa parte de você mesmo, mas também você está registrando esse aprendizado nos registros akáshicos, nessa biblioteca universal, para que todas as pessoas, todos os seres possam acessar subconscientemente, né, claro, e se beneficiar da liberação dessa crença. Então, por exemplo, quando você perdoa e se liberta de memórias dolorosas, todos os seres que estavam envolvidos também nessas memórias, eles recebem essa energia de luz, que auxilia muito na evolução da alma de cada um. Então, assim, cada vez que a gente fala que a gente precisa liberar as crenças limitantes, curar traumas do passado, não é porque eles já ficaram no passado que eles não estão afetando. Eles estão afetando tanto nós aqui quanto outros seres que foram envolvidos. Então, quando a gente se liberta, a gente está libertando também emoções, sentimentos e traumas e problemas em outros seres que estavam envolvidos naquela situação. Porque a gente tem que ressaltar, né, que todos os registros eles estão interligados. Eles formam uma biblioteca com várias seções, vários livros, mas todos eles estão conectados entre si, porque fazem parte de uma mesma energia. Então, é possível você iluminar todo um padrão negativo ancestral, que está se repetindo por várias gerações, né, e liberar também os seus antepassados e as gerações futuras, ou seja, filhos, netos e etc., quando você transcende esse padrão em você mesmo. Por isso que a gente usa também bastante o Ho'oponopono para limpar, porque o Ho'oponopono também limpa vários padrões limitantes que a gente tem. E limpa não só na gente, limpa no todo. Limpa na memória, nos registros, entende? Nas pessoas que estavam envolvidas nisso. Por isso que eu, no canal, faço tantos vídeos com o Ho'oponopono, que é uma prática que eu adotei, que eu adoro, porque me dá muito resultado. Inclusive tem até um curso de Ho'oponopono, quem tiver interesse, tá? Lá no site. Então, existem outras, né, terapias que também envolvem essa liberação de padrões ancestrais, né? Tem a constelação familiar, tem o Theta Healing, as barras de Axis também, que eu já falei várias vezes para vocês, que eu era facilitadora, não dou mais aulas. O Mahikari, enfim, tem inúmeras terapias que podem liberar esses padrões ancestrais, o Ho'oponopono também, que ajudam a gente a limpar essas dores que ficaram em nós e em outros seres que estavam envolvidos na situação. E agora vamos falar um pouquinho, né, das dimensões. A gente sabe que o planeta Terra está passando por um processo de transição, né, de era, elevação de consciência, né, da terceira dimensão para uma consciência de quinta dimensão. A primeira dimensão são seres que rastejam, né, que eles têm uma menor consciência. Eles se comunicam por meio de sensações, né, do calor, do frio. A segunda já inclui o reino vegetal, o reino animal, né, tirando o ser humano. Esses seres, né, que estão sendo refinados para evoluir para a terceira dimensão. Então eles têm um pouco mais de consciência, seriam as plantas, os animais. Aí vem a terceira dimensão, que é o mundo físico, material, onde a gente vive. E a gente utiliza os nossos sentidos, né, para experienciar a vida, os 5 sentidos físicos que a gente tem. A quarta dimensão, ainda no corpo físico, né, porém com uma consciência superior, mais elevada, né. Ainda a gente tem ego, mas a capacidade de se conectar com as realidades multidimensionais, ela está presente já. E na quinta dimensão, a consciência é uma consciência que transcende o tempo linear, ou seja, o espaço de tempo, que uma coisa segue a outra, né? Já é uma consciência sem limitação, com capacidade de mudar a forma física, acesso a informações do passado e do futuro, né, através do pensamento, alta vibração, habilidade de criar coisas, né? Muitas almas, elas escolheram, né, estar aqui nesse momento para se elevar juntamente com o planeta e também para auxiliar os seus semelhantes durante essa transição planetária que a gente está vivendo. Então é possível que você, que está buscando essa conexão mais profunda, por exemplo, que está fazendo esse curso, você seja uma dessas almas que escolheram estar aqui para fazer essa transição junto com outras semelhantes. Uma das habilidades, né, que ela está sendo restabelecida para nós quando a gente entra
nessa frequência vibratória da quinta dimensão, é essa capacidade de acessar e de equilibrar os nossos registros akáshicos, sem a gente precisar morrer fisicamente, né? Revisando e libertando a gente dessa roda de samsara, né? Que são sucessivos ciclos de reencarnação que todo mundo experimenta, sem precisar morrer, porque a gente consegue, vocês, por exemplo, estão fazendo esse curso, acessar os registros akáshicos e modificar padrões, coisas que talvez a gente levasse várias encarnações para trabalhar. As energias, elas se manifestam de acordo com a frequência, né, que a pessoa está vibrando, né, e com que ela pode absorver naquele momento. Embora, né, a gente possa, às vezes, se sentir sozinho, a gente está sempre cercado por muitos seres, né, que desejam o nosso bem, que trabalham para a evolução desse planeta. Tem muitos amigos espirituais, consciências superiores, mentores, que acompanham o nosso desenvolvimento aqui. A gente nunca está sozinho, por mais sozinho que a gente esteja na parte material, ou seja, fisicamente. Mesmo aquelas pessoas que moram na rua, que não têm filhos, que não têm família, elas têm muitos seres acompanhando elas na encarnação, nesse desenvolvimento aqui na terceira dimensão. Quando você trabalha, né, com a sua espiritualidade e se eleva, você ajuda o planeta como um todo e os seres todos que habitam, né? Mas os mentores que trabalham com você também são ajudados, porque eles também cumprem com a missão deles. Eles aprendem, se desenvolvem, né? E eles trabalham e iluminam os próprios planetas e experiências que estão dentro da evolução deles. Assim que eles cumprem missões, eles também evoluem junto com a gente. Compartilhar um pouquinho dessa sabedoria deles, né, é uma forma de amor, de demonstrar amorosidade que eles têm por nós. Além disso, né, existem diversas consciências também que podem se beneficiar dessa comunicação, como guias, mestres, o seu próprio eu superior. Então todos se beneficiam de você acessar os registros akáshicos. Mas, Vanessa, todo mundo pode acessar os registros akáshicos? Olha, a maioria das pessoas ela já acessou seus registros em alguns momentos, mesmo sem ter consciência, sem saber. Por meio de insights, de intuição, de sonhos, de déjà vu. Muitas vezes as pessoas não sabem de onde vêm as informações e não sabem como lidar com elas, mas a conexão das pessoas com seus registros sempre existiu. Muitas vezes é de forma inconsciente, mas ela está lá. Quando às vezes você tem uma intuição de uma coisa, você acorda comigo, acontece muito de eu acordar com uma resposta de algo que eu fui pensando na hora que eu ia dormir. Alguma coisa que eu preciso de uma solução, um caminho, eu vou dormir pensando naquilo e eu acordo no meio da madrugada com a resposta. Aí eu vou correndo anotar, porque às vezes eu vou esquecer de manhã, com certeza. Então, são insights, são coisas que você chama de intuição, ou que você fala, eu já vi isso acontecer, ou eu acho que eu deveria fazer tal coisa. São formas que você acessa dos registros akáshicos e não sabe. O que eu não aconselho é você querer trabalhar com seus registros akáshicos, né, só para fazer previsão de futuro, para recordar a vida passada, só por curiosidade. Isso não, porque isso é um motivo fútil, né, não tem propósito para o seu desenvolvimento.